Atos capítulo 17, vamos ler a partir do versículo 22, que diz assim: Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Oremos. Pai, te damos graças pela tua palavra, que é bênção, que fortalece a nossa fé, que é uma bússola para as nossas vidas, que nos direciona. Tua palavra, ó Deus, que preenche o nosso coração. E nesse momento, ó Deus, me coloco nas tuas mãos, toca no teu servo, enche-me com teu Espírito Santo, perdoa os meus pecados, meus erros, ó Deus, e sim, que eu venha estar como instrumento nas tuas mãos, que cada palavra que sair da minha boca, ó Deus, venha do teu coração para abençoar a tua igreja, para renovar, fortalecer. Assim, ó Deus, abençoa esse momento, em nome de Jesus, assim oramos e te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Capítulo 17 de Atos, nós estamos dentro do contexto da segunda viagem missionária de Paulo, e ele passa por diversos lugares, diversas cidades, e eu quero falar sobre três: Tessalônica, Bereia e Atenas. Atenas foi exatamente ali no momento que nós lemos nesse versículo inicial, que ele no meio do aerópago, que era um concílio, que era ali o conselho altamente de pessoas preparadas da cultura dos atenienses, ele se levanta e ele prega. O que Paulo nos ensina é que devemos pregar, devemos semear, devemos pregar o evangelho para que vidas sejam alcançadas. Tivemos ontem aqui o evangelismo, a igreja indo, a igreja pregando, semeando o evangelho. E o primeiro momento que Paulo nos ensina em Tessalônica está no capítulo 17, o versículo 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Paulo está em Tessalônica, e segundo o seu costume, Paulo ele vai estar ali pregando, arrazoando, pregando o evangelho, como diz aqui o versículo 2, procurando a eles, está falando de Cristo, falando das Escrituras. Era o costume de Paulo, estar ali. Qual é o nosso costume? Será que temos pregado? Será que temos evangelizado? E ele estava falando, pregando a Cristo, pregando as Escrituras. Jesus nos ensina: examinai as Escrituras, elas que testificam de mim, julgai nelas ter a vida eterna. Então Paulo, ele não para, ele está ativo, ele está pregando, ele está em viagem missionária, ele foi chamado, comissionado por Deus para isso, para esse objetivo. Lembra de Atos capítulo 9, se chamava Saulo. Atos capítulo 9 registra a conversão de Saulo, e depois que ele tem um encontro com Cristo, ele vê aquela luz forte, fica cego, vai para aquela casa, Deus manda Ananias até encontrar Saulo. Ananias: Senhor, é Saulo. Ele persegue, ele mata. E o que Deus fala para Ananias? Olha, este é meu servo escolhido para pregar o evangelho a reis, autoridades, ir a lugares. Você é escolhido por Deus. Você não vai ficar com seus lábios fechados, você não vai ficar desanimado, não vai ficar parado, não vai ficar prostrado. Paulo ele vai estar ali arrazoando com eles, pregando na sinagoga dos judeus. Ele conhecia, era judeu, ele era também, tinha cidadania ali romana, então ele vai estar ali pregando, falando, expondo, demonstrando a Cristo, apontando a Cristo.
falando: olha, é necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia Paulo, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Diz aqui o texto que ele por 3 sábados estava pregando. Talvez você por 2 anos, talvez você por 5 anos, está pregando para seu filho, está pregando para a sua família. Talvez há tanto tempo você orando por um ente querido, e a pessoa não se converte, mantém um coração duro, mas Deus fala: não desista, a palavra dele não volta vazia, o tempo certo vai crescer, a semente vai nascer e dará o fruto que vai permanecer. 3 sábados, talvez no primeiro Paulo não tivesse colhido muitos resultados, talvez, não sei, mas 3 sábados, o que acontece se você parar, se você desistir, se você desanimar? Vidas não serão alcançadas. Por isso que ele diz aqui o versículo 4: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Muitos foram alcançados, muitos foram convertidos, alcançados por Cristo ali em Tessalônica. Por quê? Porque Paulo não parava, pregava o evangelho. Se levanta uma perseguição, vão ali, depois você leia em casa, foram até a casa de Jason, prenderam, Paulo teve que sair dali, enfim, tiveram que fugir dali, sair de Tessalônica. Por quê? Porque quando você está pregando, quando você está fazendo a obra de Deus, o inimigo fica tentando fazer você parar. Só que Paulo, ele não fica estático. Diz o versículo 10: e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. É o segundo lugar que eu quero compartilhar com a igreja. Primeiro foi Tessalônica, o segundo Bereia. Muitas vezes tão usado como exemplo de leitura da palavra de Deus. Por quê? Eles foram para Bereia e ali chegados dirigiam-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Os bereanos, eles têm uma característica que chama muito a atenção. Eles estavam recebendo, eles estavam com os ouvidos atentos, recebendo, ouvindo o que Paulo estava pregando. Porém, eles faziam o que hoje muitos não fazem. E por causa disso, muitos se perdem. Muitos são levados por ventos de doutrina. Os bereanos, eles iam examinar, conferir as Escrituras todos os dias para ver se de fato era assim o que Paulo estava pregando. Paulo sabia o que estava pregando. Paulo conhecia as Escrituras. Paulo sabia, tanto que conhecia ali, era conhecedor das Escrituras. Só que os bereanos, eles trazem essa característica. Olha, não é tudo que nós ouvimos que você tem que aceitar. Cuidado, tem muitos falsos mestres. Jesus nos ensinou isso. Oséias nos ensina: o povo pereceu por falta de conhecimento. Que às vezes ouvimos tantas coisas que aparentemente são até, motivadoras, mas cuidado. Pessoas muitas vezes querem falar o que os outros querem ouvir, mas não estão de acordo com a palavra de Deus. E aí você abre vários desdobramentos, coisas tão absurdas que você escuta por aí, que Deus tem que fazer, enfim, tantas coisas. Ele é Deus, Ele é o Senhor, e isso é bom, isso é maravilhoso, porque Ele tem cuidado de você, tem cuidado da sua vida, e se Ele fizer, Ele vai continuar sendo Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Sua vida, seus caminhos estão nas mãos de Deus. Cuidado. Jesus ensinou que na época dele já haviam muitos falsos mestres, e que hoje muitos viriam no nome dele, enganando até mesmo os escolhidos. Mas se você examinar a palavra de Deus, se você tiver no seu DNA a palavra de Deus, se você tiver no seu coração, na sua mente a palavra de Deus, você não vai
errar. Jesus ensinou isso, Mateus 22, 29. Respondeu Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Hoje vivemos em uma época que as pessoas querem somente conhecer o poder de Deus. É bom, Deus é poderoso. Efésios capítulo 3, versículo 20, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele é poderoso, esse problema coloca nas mãos de Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas lembra dos bereanos? Os bereanos ouviram? Queremos conhecer o poder de Deus, mas vamos para as Escrituras. Por isso que diz aqui: estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez. Muitos recebem a palavra, mas cuidado, lembra da parábola, por exemplo, do semeador? O semeador saiu a semear. E a semente, ela encontra o coração do homem em 4 estágios diferentes. A semente pode cair na terra cheia de pedra, pode cair numa terra cheia de espinho, pode cair à beira do caminho. Maneiras mundanas de receber a palavra de Deus, maneiras indiferentes de receber a palavra de Deus, maneira de você até ouvir, mas permitir, que a ave, o diabo, venha retirar. Mas tem uma maneira de ouvir a palavra de Deus que é bênção para as nossas vidas, caindo em terra fértil, e a semente vai crescer. A palavra de Deus na sua vida, você vai vencer, você vai estar ali se alimentando da palavra de Deus. É o que os bereanos estavam fazendo, examinando as Escrituras todos os dias. Paulo falava, Paulo pregava, mas eles iam lá todos os dias examinar para ver se as coisas eram de fato assim. E hoje pessoas, multidões estão sendo levadas por palavras, por pregações, por ensinos. Sequer conferem na palavra de Deus se de fato eram assim. E o que acontece? Diz o versículo 12... Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Muitos homens, muitas mulheres creram, até mesmo de alta posição. Por quê? Porque Paulo pregava. Paulo estava disposto a cumprir cabalmente o seu chamado, o seu ministério. Mesmo em prisões, Paulo pregou, Filemão já era um filho na fé, Onésimo está na sua carta a Filemão. E nós, como igreja, estamos em uma época tão difícil, tantas pessoas desanimando, tantas pessoas saindo das igrejas, tantas pessoas cedendo ao cansaço, ao medo da crise, sendo motivadas por outras a sair do caminho da presença de Deus. Mas não, aprove ao Senhor te trazer aqui, porque Ele quer te renovar, quer fortalecer, quer te abençoar, cada um segundo as suas possibilidades, mas aquilo que você faz de melhor, você vai fazer para Deus, vai fazer para o Senhor, vai se envolver na obra dEle, vai semear na obra dEle, vai frutificar, vai se envolver no ministério. Não fique parado. Paulo, ele está ali em Bereia, pregando, e o que acontece? Muitos são alcançados. Detalhe, estava em Bereia porque tinha fugido de Tessalônica, por causa da perseguição dali de homens maus, judeus movidos de inveja, como diz o versículo 5, se levantaram contra eles, de uma maneira com malandragem, persuadindo, enganando, e alvoroçaram a cidade, acusando eles, e tiveram que fugir de Tessalônica. E agora em Bereia acontece a mesma coisa. Depois de Bereia ali anunciaram também, começaram a perturbar, a hesitar o povo, versículo 13. E o que acontece? Versículo 16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Paulo agora está em Atenas, em poucos versículos, Tessalônica, Bereia e agora em Atenas. E ali também teve que sair de Bereia,
Paulo agora ele começa a observar. Você quer evangelizar? Seja um observador. Ele observa a característica daquela cidade. E ali ele observa que havia algo dominante naquela região. E o que era? Idolatria. Muitos deuses, falsos deuses, muita idolatria, muitos postes, ídolos, muitas imagens, muitas esculturas. E ele fica ali perturbado, ele fica revoltado em face daquela tamanha idolatria. Porque há um só Deus. Deus fala na sua palavra a não idolatrar, a não fazer imagem de escultura do que há semelhante nos céus e na terra, a somente adorar a Ele, somente. Jesus nos ensinou isso no deserto. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele darás culto. E você está aqui adorando, cultuando a esse Deus Todo-Poderoso. Então Paulo ele se revolta. Paulo ele fica perturbado e diz o versículo 17, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios versículo 17, por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. Agora Paulo não fica apenas observando, mais uma vez ele vai para a sinagoga e também na praça, pregar, dissertar, falar, pregar a Cristo. E ele continua dizendo, alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, quem quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Esses seguidores de Epicuro, esses seguidores dessas ideologias, começam a questionar, quem é esse tagarela, quem é esse que está falando? Paulo continua pregando. Pregando o quê? A verdade. Pregando Cristo, pregando a ressurreição, pregando a salvação. Continue pregando a verdade. Nós não somos dono da verdade. Verdade é Cristo. É uma pessoa, é Cristo. Jesus disse isso, João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não desista, não desanime, continue pregando na sua casa, na sua família. Ele é a verdade. Então ele continua ali pregando e eles perguntaram quem é esse tagarela. Então o versículo 19, chegamos ao texto inicial que nós lemos. Ele diz, então tomando consigo, levaram ao Areópago dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes ao ouvido coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Levam Paulo até o Areópago. Levam Paulo até esse conselho que era homens respeitados, homens que tinham ali grande relevância dos assuntos religiosos de Atenas. E começam a perguntar, olha, isso é estranho, isso é novo para nós. O que você está pregando? O que você está falando? Sabe o que acontece aqui? Que o Espírito Santo mostra? Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Por isso pregue, evangelize, de acordo com as suas condições, de acordo aonde Deus te levar, aonde Deus te conduzir, na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, com sabedoria, mas pregue. Esses homens tiveram a oportunidade de ouvir. Se vão se converter ou não, é individual a escolha. Mas eles falaram, olha, o que vem a ser isso? Isso é estranho, isso é novo para nós. Que doutrina é essa, Paulo? O que você está pregando? Como ouvirão se não há quem pregue? Por isso precisamos enviar, ser enviados, precisamos dizer ao Senhor, eis-me aqui a pregar. Que quantas vezes tivemos a oportunidade de abraçar, de orar, de pregar, e muitas vezes, talvez por medo, por receio, não abrimos a boca, não abraçamos, não evangelizamos, não falamos, olha, como Paulo, Jesus é a salvação, Paulo está pregando a Jesus e a ressurreição, Jesus está pregando a salvação, Paulo está pregando a salvação.
Nessa manhã, Deus te trouxe aqui, porque Ele vai te encorajar, a timidez vai cair por terra, e você vai falar do amor dEle, você vai pregar, você vai ser canal de bênção, você vai ser instrumento usado por Deus, instrumento usado pelo Senhor, para pregar o amor, porque é amor, é amar, não é pregar juízo, não é nada disso não, isso deixa com Deus. Pregue a salvação, pregue a Cristo, não precisamos inventar nada, é pregar a Cristo. Arrependimento, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, assim como João Batista, assim como Jesus. Pregar as boas novas, pregar a palavra de Deus, Cristo ressurreto, pregar, Deus amou o mundo de tal maneira, João capítulo 3, versículo 16, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas venha ter a vida eterna. E a vida eterna, Jesus nos promete, Jesus nos concede a vida eterna, mas é alcançada com esforço, com renúncia. Quer ver ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É alcançado com esforço. Mantenha-se na presença de Deus, faça como Paulo, aonde ele estava, ele cumpriu o seu ministério. Momentos de bonança, cumpriu o seu ministério. Momentos de ter que trabalhar, fazer tempo, cumpriu o seu ministério. Momento de prisão, de perseguição, de fuga, estamos na terceira cidade, em apenas poucos versículos. Tessalônica teve que fugir, vai para Bereia, teve que fugir de Bereia, agora está em Atenas, e ali ele não para, ele começa a observar, olha, a idolatria aqui é muito grande, eu vou pregar. Talvez você esteja num lugar que você observe, a tristeza seja muito grande, você vai pregar que Deus é a nossa alegria. Talvez você olha, o desânimo seja muito grande, a fraqueza seja muito grande, e você vai estar ali para levar a força que o Espírito Santo de Deus nos dá. Talvez você esteja no lugar que muitos estejam prostrados, e você vai pregar: o nosso Deus é o Deus que levanta. É o que diz: o fraco pode dizer forte sou. Somente em Deus. Mas pregue, é ser luz, é ser sal, é ser instrumento, é ser usado. Infelizmente hoje, muitos, em vez de serem colunas, em vez de serem amigos, em vez de serem irmãos, prejudicam, derrubam. Não permita isso na sua vida. Ame a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a si mesmo. Então Paulo agora está ali naquela reunião, aqueles homens importantes em Atenas, naquele lugar. Muitos historiadores acreditam, que o Areópago ali se reuniam num edifício, no Ágora, que era um mercado, enfim. Não vamos entrar aqui nos detalhes, mas estava ali reunido. O que Paulo faz? O que Paulo faz? Ele prega. Eles falaram: olha, queremos ouvir, isso é novo para nós. O que é isso? Diz então o versículo 20: posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros, residentes de outra coisa, não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Olha o que começa a acontecer. Paulo prega e começa a alcançar pessoas, os estrangeiros, todos os de Atenas, até os estrangeiros, diz o versículo 21, estavam não apenas falando, como também ouvindo o que Paulo ia falar. Estavam falando, porque Paulo pregava. Vidas estavam sendo alcançadas, corações estavam sendo alcançados. Então Paulo, versículo 22, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Paulo, ele observa, ele vai agir com sabedoria, ele vai observar que eles são muito religiosos. Paulo, ele observa a idolatria, e ele vai dizer: olha, eu observei os objetos do culto de vocês, e é interessante que eu encontrei um altar que vocês adoram de tantos outros falsos deuses,
Vocês colocam um nome ao Deus desconhecido. Então Paulo, com sabedoria, ele observa e vê ali a oportunidade de alcançar essas pessoas. Só que isso nos traz um alerta. Tinha um altar com esse título, né? Olha, adoram, né, um Deus desconhecido. Hoje, muitos estão nas igrejas, mas ainda não conhecem a Deus. Muitos ainda servem a um Deus desconhecido, porque ainda não abriram o coração, ainda não rasgaram. Talvez tanto tempo nas igrejas, mas ainda não tiveram encontro com Deus, não tiveram intimidade com Deus. Nosso Deus não é para ser um Deus desconhecido, é conhecer a Deus. Oséias nos ensina: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Louvamos aqui no primeiro louvor, conhecer a Deus. Queremos te conhecer. Como conhecer a Deus? Buscando, priorizando. Ah, pastor, mas não conheço Deus, não ouço a voz de Deus. Comece lendo a palavra dEle. Comece orando, comece trocando outras atividades, muitas vezes tão supérfluas, em buscar a Ele, em orar, em buscar, em ler a sua palavra, em adorar, em servir. Muitos estão nas igrejas, mas ainda servindo sem conhecer a Deus. Não é que Deus seja desconhecido, não. Deus, ele já se revela para nós desde sempre, desde Gênesis. O que nós podemos conhecer de Deus está na sua palavra. Alguns atributos de Deus comunicáveis e outros incomunicáveis conhecemos através da sua palavra. Comunicáveis, aqueles que nós podemos fazer também. Amar, Deus é amor, nós também podemos amar. Incomunicáveis, tem alguns atributos que são somente de Deus. Todo-Poderoso, enfim, né, El Shaddai. Alguns atributos nós podemos conhecer. Então Deus não é um Deus desconhecido. Por isso que nós estamos aqui. Você vem à igreja para conhecer cada vez mais a Deus e a um nível mais profundo de intimidade com Ele. Não fique vivendo sem conhecer a Deus. Mergulha, abra o coração, que caia a incredulidade, que caia as vendas dos olhos. Por isso que Paulo está dizendo: olha, tem um altar ali ao Deus desconhecido, vocês estão adorando a um Deus que vocês acham que vocês nem conhecem, mas há de ser revelado. Se você buscar, você vai encontrar. Deus, ele fala isso nas suas palavras. Jeremias, ele fala: buscar-me-eis e me achareis. Deus fala através de Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O dia que você começar a buscar de todo o seu coração, 50% não vai achar, 60%, 70% não vai achar, 99% não vai achar. Mas quando você buscar Deus de todo o seu coração, o que é isso? É 24 horas por dia? Não. Temos as atividades. Estamos falando de fé, estamos falando de crer. Talvez você só consiga, dedicar 1 hora, você acorda as atividades. Estamos falando de você buscar com todo o seu coração, de você crer na sua totalidade no seu coração. Muitos creem em Deus, mas também querem buscar outros caminhos, outros recursos. Não vai encontrar a Deus. Mas Deus fala, Jeremias capítulo 29, capítulo 33, 29, 13, 33, versículo 3: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis, busque ao Senhor. É possível conhecer a Deus, Deus permite conhecer. Por isso que Paulo, ele observa aqui, e Paulo sabia disso. Então ele fala: olha, esse que vocês colocam aqui é o Deus desconhecido. Paulo, ele acha uma oportunidade. É esse o Deus que eu estou anunciando. Não é nenhum desses que vocês estão adorando. Essa estátua não é Deus, isso aqui não é Deus, esse outro aqui não é Deus, esse poste aqui não é Deus, essa pedra aqui não é Deus. Então Paulo, ele usa um dos pontos deles ali, falar: é esse que agora é desconhecido, mas muitos vão conhecer. Muitos conhecerão e serão alcançados. Por isso que Paulo diz: esse que vocês adorais sem conhecer é exatamente esse que eu estou anunciando. E agora vemos aqui
manda um lindo discurso de Paulo, dizendo: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Olha, Paulo começa a encorajar, Paulo começa a cativar a fé, Paulo começa a pregar o Deus que ele servia, o Deus que ele conhece, o Deus que ele está ali evangelizando, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Você é templo do Espírito Santo. Jesus falou: olha, quando chegar o reino de Deus, você não vai falar está ali, está acolá, está ali. O reino de Deus está dentro de você, está na sua fé, está no seu coração. Você é templo do Espírito Santo. Deus está aqui presente, sim, estamos reunidos no nome dEle. Não é pelo fato de ter uma parede, um título, não. Onde nós nos reunimos no nome dEle, Deus estará ali presente. Por isso que ele está dizendo, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, porque muitos acham que Deus vai estar ali porque tem tem uma parede, tem um título, tem um rótulo, tem uma denominação. Deus está presente porque nos reunimos, como Jesus nos ensina. Quando 2 ou 3 se reunirem no nome dele, ele ali está presente. Invocareis e eu responderei. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Vocês estão servindo, estão trazendo a outros deuses, manjares, achando que eles vão comer. Deus não é servido por homens, como se ele precisasse. Paulo está começando de uma maneira muito sábia a combater a idolatria deles, para que eles pudessem conhecer o Deus vivo, o Deus verdadeiro. E ele diz: olha, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se, porventura, tateando-o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Quantos ensinamentos! Olha a profundidade do ensinamento de Paulo. Ele observa idolatria, ele olha ali ao Deus desconhecido, aí ele fala: olha, é a oportunidade deles conhecerem o verdadeiro Deus. E ele começa a falar: olha, é o Deus que dá a vida. Jesus, vim para dar vida e vida em abundância. Ele é a ressurreição e a vida. João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, eu vim para dar vida e vida em abundância. João capítulo 11, versículo 25, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então Paulo está dizendo: olha, ele veio para dar a vida. Paulo está dizendo: olha, nenhuma divindade pode ser ali semelhante, comparada a ouro, prata, pedra, trabalhado pela arte e imaginação do homem. Paulo está começando a combater ali a idolatria, o que a lei nos ensina, o que está na palavra de Deus. Não levou Deus o tempo da ignorância e estabeleceu, diz ali, para que todos se arrependam. Arrependimento. Tem que ter o arrependimento. Jesus, João Batista começaram pregando: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Muitos querem viver de uma maneira dissoluta, de uma maneira qualquer. Não, eu gosto, amo, simpatizo, gosto dos louvores, gosto de ouvir uma pregação, mas não querem ter o arrependimento, porque o verdadeiro arrependimento vai trazer a verdadeira conversão. E quando se arrepende, não faz de novo. Quando se arrepende de verdade, se mantém na presença de Deus, se mantém na presença do Senhor. Então Paulo, ele vai pregar arrependimento, vai pregar justiça, diz o versículo 31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça,
por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Paulo ele traz uma pregação completa. Deus veio para dar vida, arrependimento, não idolatrar, não comparar Deus a obras de mãos humanas, a ouro, prata, a pedra. Vai falar de arrependimento, vai falar de juízo. Paulo ele traz em poucas palavras uma pregação completa, objetiva, profícua. Ele vai falar do juízo e da ressurreição de Cristo. Juízo nós sabemos. Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Jesus falou do juízo. Naquele dia muitos dirão: Senhor, no teu nome fiz isso, no teu nome curei, no teu nome expulsei demônios, apartai-vos de mim, não vos conheço, praticais a iniquidade. A árvore é conhecida não pelas obras, mas pelo fruto. Guarde isso, é o que Jesus nos ensinou. E ele vai falar da ressurreição. Jesus morreu, mas ressuscitou, e nós também estaremos desfrutando dessa vida eterna com ele. Então, essa mensagem nessa manhã: o verdadeiro Deus não é um Deus que tem que ficar desconhecido. É um Deus conhecido. Podemos conhecê-lo, aonde ele permitir conhecer. E o que acontece? Em Tessalônica, Paulo prega, muitos se convertem. Em Bereia, Paulo prega, os bereanos conferem, examinam as Escrituras, homens e mulheres se convertem. E agora em Atenas, Grécia, num lugar cheio onde você talvez, olha, não vou pregar não, eles são muito idólatras, ele tem a fezinha deles, vou pregar. Paulo ele prega. E o que acontece? Versículo 34, houve porém alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Vidas acreditaram, vidas foram alcançadas. Outros, temos aqui Dionísio, Dâmaris e outras pessoas acreditaram, porque Paulo pregou. Paulo esteve ali no Areópago pregando o verdadeiro Deus. E para esses que acreditaram, aquele Deus que era desconhecido, agora é conhecido. Eles vão conhecer a Deus, abriram o coração. Deus não é para ficar no desconhecimento, mas é você prosseguir em conhecer a Deus. Então, aquele altar ao Deus desconhecido, porque Paulo pregou, agora muitos vão conhecer verdadeiramente o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso. E o meu desejo nessa manhã é que você possa, cada vez mais, a cada dia, abrir o seu coração, renunciar às coisas que não agradam a Deus e conhecer a Deus, prosseguir em conhecer a Deus. Coloque-se de pé nesse momento. Talvez você tenha ouvido essa palavra, esteja no seu coração: Senhor, eu quero te conhecer mais, quero ouvir a tua voz, peça a Ele intimidade, peça a Ele experiências. E se prepare, porque Ele vai mostrar, Ele vai revelar da maneira dele, quer seja enviando anjo, quer seja falando através de um homem, uma mulher de Deus, um profeta, quer seja através da sua palavra, quer seja de uma maneira, Ele vai revelar, porque você está buscando a Ele, mas com todo o seu coração. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer pela tua palavra. Muitos ainda vivem sem te conhecer. Ó Deus, tem misericórdia. Tu conheces o motivo, talvez a incredulidade, talvez porque olham os gigantes, talvez porque olham as adversidades. Ó Deus, revela-te a nós. Queremos ouvir a tua voz, queremos ir a um nível mais profundo de intimidade contigo e ser usados por ti para pregar, anunciar, e temos certeza que muitos serão alcançados através da nossa pregação. Assim, ó Deus, em nome de Jesus,
Também oramos pelas causas impossíveis, cada enfermo, cada necessidade. Que através dessa provação, dessa adversidade, dessa luta, dessa porta que se fechou, dessa perda, que as pessoas venham te conhecer, que nada acontece sem a tua permissão. No deserto, no vale, o Senhor também está conosco. E é ali, no momento de fraqueza, que nós conhecemos o quanto dependemos de Ti. Assim abençoa a Tua igreja, abençoa e vem com o sobrenatural, com a cura, com o milagre, com a resposta, com a direção. E assim, ó Deus, levanta o abatido, levanta, fortalece aquele que está fraco. Homens e mulheres, Senhor, dispostos a Te servir, a Te adorar, a vir à Tua casa. Em nome de Jesus, assim nós oramos e Te agradecemos e queremos conhecer cada vez mais a Ti. Assim, em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia.